vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria convidá-lo para que abríssemos as Escrituras Sagradas no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 15, do versículo 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, um dos autores prediletos meus é um psiquiatra americano chamado Scott Peck. Scott Peck é um autor que se autoconsidera cristão, e ele de fato é um cristão, mas ele tem uma vertente meio liberal em algumas posturas teológicas. Isso não invalida o todo do trabalho dele. E um dos trabalhos dele que foi escrito e que fez muito sucesso nos Estados Unidos é chamado A Estrada ou A Trilha Menos Percorrida. É um livro fantástico. Foi traduzido para o português, parece que é A Trilha Menos Percorrida, que é a tradução em português. É um livro maravilhoso, que trabalha vários ângulos da alma humana, um livro sensacional. E eu gosto do Scott Peck em todos os aspectos. Os livros que ele produz, as obras dele são fantásticos. Mas nesse livro, particularmente, A Estrada Menos Percorrida, ele começa o livro dele colocando a seguinte afirmação: a vida é difícil. A vida é difícil, né? E é muito interessante considerar isso aí. Como nós enfrentamos dificuldades na vida. A vida não segue uma coisa retilínea, né? Ela não vai numa estrada cheia de asfalto maravilhosa, sem curva. Não, de repente você encontra uma enorme curva. De repente você encontra sobressalto. De repente tem radares na estrada. De repente tem quebra-molas. E a gente de vez em quando se depara com precipícios. A vida nem sempre é fácil de se articular. E nós muitas vezes ficamos muito desanimados. E se existe um lugar onde o desapontamento está presente, é no simples fato de viver. Como nós ficamos desapontados muitas vezes. Existe um livrinho também de um autor que eu gosto demais também, é chamado Warren Wiersbe. O nome dele é bem complicado. Mas ele escreveu uma série em inglês chamada Be. Aí no comentário que ele faz de Filipenses é Be Happy. Seja alegre. E esse livro também já está traduzido para português. Mas o autor diz uma coisa interessantíssima. Ele diz que existem 4 ladrões da alegria. 4 coisas que roubam tremendamente a alegria nossa. Ele fala: as pessoas roubam nossa alegria. Gente, simples fato de você conviver, de ter relacionamentos, isso significa que você vai muitas vezes ficar frustrado, desagradado, irritado, e você vai provocar irritação. Pessoas são a fonte de muita alegria, mas pessoas também são a fonte constante para tirar a alegria da gente. Uma outra coisa que tira muita alegria da gente, diz o autor, outro ladrão da alegria, é a circunstância. Você não tem as circunstâncias sempre favoráveis. Muitas e muitas vezes você vai enfrentar situações extremamente difíceis, e elas roubam a alegria da gente. Aliás, um autor chegou a comentar que as circunstâncias são o passatempo que ela costuma fazer com que as pessoas se tornem o passatempo preferido delas. Uma outra coisa que rouba muita alegria da gente é a pré-ocupação. Uma ocupação antecipada. Você imagina que alguma coisa vai acontecer e você nunca espera o melhor quando as crises aparecem, não é assim mesmo? Você começa a imaginar as possibilidades ruins da sua vida, coisas que vão acontecer, e você fica extremamente preocupado. E preocupação pode roubar muito a sua alegria. E uma última coisa que rouba a nossa alegria são coisas. Se nós temos ou não temos. Se você tem, você pode estar certo que elas também vão te roubar a alegria. Se você tem
investimentos, você não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, né, com a prisão do Eduardo Cunha e do Lula, que a gente está torcendo também para que aconteça. Né? Você não sabe como é que vai ser a variação da Bolsa. Eu já conversei com um empresário rico que falou para mim, eu perdi numa única tacada, numa única variação do câmbio, a minha empresa perdeu $1.500.000, numa única tacada. Mexeu, eu estava com a dívida muito alta e essa dívida me arrebentou. Olha que coisa complicada. Então você pode perder a alegria. E se você então quiser ficar desanimado, meu querido, você tem algumas razões. Primeiro, basta olhar para você mesmo. Você, seu coração, muitas vezes bagunçado. Olhe para a circunstância. Você vai ficar desapontado, desanimado também, tantas e tantas vezes. Olhe para os homens, eles se frustram você, as pessoas frustram você, seus filhos, sua esposa, seu marido e assim por diante. Se você quiser viver numa gangorra emocional, basta ficar os olhos nas circunstâncias. Né? Você vai ficar alegre demais num dia, no outro dia você está deprê. Então nós precisamos começar a perceber o que a palavra de Deus nos ensina. Nesse texto que nós lemos aqui, há um relato interessantíssimo, que a Bíblia nos fala de que eles chegam a um determinado lugar, e quando eles chegam ali no deserto de Sur, eles não acham água. Os batedores sabiam que havia uma fonte de água num determinado lugar, e eles colocaram toda a energia deles naquele local. E qual não foi a frustração? Quando chegaram ali, eles descobriram que a água era ninguém poderia beber aquela água, porque aquela água era amarga demais. Ela era água salobra, ela era uma água ruim. Ninguém conseguia beber aquela água. E aí a Bíblia diz que o pessoal murmurou contra Moisés, e a coisa parece que foi muito pesada, porque eles disseram, o que nós vamos beber? Olha só, nós estamos no deserto. E aí a palavra de Deus diz que Moisés clama ao Senhor, e o Senhor lhe mostra uma árvore, ele lança essa árvore nas águas, e as águas se tornam saudáveis, e eles podem beber. E a tempestade passa. Mas nesse texto aqui eu aprendo algumas coisas muito interessantes sobre a vida. Primeiro, é que grandes sucessos podem ser seguidos de grandes lutas. Olha o que o texto nos diz aqui, no versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias! O que aconteceu 3 dias antes? 3 dias antes, você teve talvez o maior evento histórico do ponto de vista de miraculoso, além da ressurreição, talvez a ressurreição tenha sido o maior evento histórico, de milagre de Deus, de intervenção de Deus, mas é impressionante. 3 dias atrás, esses caras andaram a pés enxuto no mar. Eles viram a intervenção de Deus, a maravilhosa graça de Deus. 3 dias atrás, o texto aqui nos mostra Moisés cantando ao Senhor, nos mostra Míriam dançando na presença de Deus, o povo de Deus, uma alegria, as coisas estão maravilhosas. 3 dias você está no estado de êxtase, 3 dias depois você está onde? No buraco. Ou seja, grandes sucessos podem ser seguidos de grandes lutas, e a gente vê de forma intermitente isso acontecendo na Bíblia. Elias desafia, e o desafio é violento, ele desafia 850 adoradores de Baal, e numa vitória maravilhosa no Monte Carmelo, ele sai dali, e a manifestação prodigiosa de Deus, Elias está no momento de êxtase do ministério dele. 3 dias depois, o que acontece com Elias? 3 dias depois, ele está, antes de 3 dias, no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, ele já entra numa crise desgraçada, porque a rainha falou, eu não sossego quando não matar esse desgraçado, eu vou achá-lo onde ele estiver. E Elias sai para o deserto, sem ser desorientado, dentro de uma caverna, e diz, Deus, me mata, eu não aguento mais essa pressão, essa vida é dura demais, ai vida, ai morte, nem lembra daquele personagem que tinha. Ele está deprimido, ele pede para morrer, mas ele pede para morrer num dia depois de um grande evento. Não é assim a vida. Há dias que nós estamos assim, em estado de êxtase. A vida é maravilhosa, tudo é lindo, tudo é belo, e no outro dia nós levamos uma troletada, né? E já mudou tudo. Nós já estamos murmurando contra Deus, e falando mal, e lançando impropérios aos céus, e acusando tudo. É assim. Olha o que acontece. Após a destruição de Jericó, 2 semanas depois, o povo de Deus vai sofrer uma imensa derrota em Ai, uma outra cidade que eles iam conquistar.
A vida é intermitente. Depois da transfiguração, onde Jesus, literalmente, ele é tomado por uma experiência celestial com os discípulos ali, aqui na terra. Ele desce, ele encontra quem ali quando ele desce? Ele encontra um endemoninhado. Ele tem que lutar com os poderes das trevas, com o diabo que está ali esperando por ele, né? E às vezes você sai de um culto abençoado, você chega em casa e encontra com o demônio, né? Um negócio complicado. É isso, a vida é assim. Grandes sucessos podem ser seguidos de grandes lutas. Após o Pentecoste, a igreja vai enfrentar a maior perseguição da história daqueles dias. A igreja estava em paz e de repente uma enorme perseguição depois das manifestações prodigiosas de Deus, né? Por que Deus permite tudo isso? Capítulo 15, que nós lemos aqui, versículo 25, fala: Deus fez isso para os provar. Deus fez isso para os provar, né? Alguém já chegou a afirmar o seguinte, que as pessoas são como um saquinho de chá. Você nunca sabe o que tem dentro até que joga água fervendo na cacunda dele, né? Ah, meu filho, na hora que aí o gosto sai, né? O que tem dentro vai sair. Na hora que Deus aperta o cinto conosco, alguma coisa acontece, aí a gente sabe que caráter a gente tem, que integridade a gente tem, né? Como é que a gente vai ficar, né? E é incrível esse teste é duro, viu? Ele sai pelando e a gente sai, né? Mas que gosto vai sair depois que a água fervendo cai nas nossas costas, né? Grandes sucessos podem ser seguidos de grandes lutas. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que os maiores serviços podem ser seguidos imediatamente por esquecimento. Porque há 3 dias atrás, Moisés é o cara aclamado pelo povo. 3 dias atrás, Moisés é o cara. Já ouviram essa expressão? Alguns anos atrás, Obama olhou para um personagem histórico e político do Brasil e disse: você é o cara. E o cara está para ir para a cadeia agora, né? Ou seja, não é interessante isso aí? Os maiores serviços podem ser seguidos por esquecimento, né? Moisés, que foi o herói, agora se torna o vilão, porque a Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés. Ora, eu não sei se você já teve essa sensação, eu não me lembro no meu pastorado de ter passado por uma situação dessa, de um grupo de pessoas chegar e te acuar, né? E dizer: você que está fazendo. Deve ser horrível, deve ser uma experiência péssima, deve ser terrível, mas 3 dias atrás esse cara era o herói, agora 3 dias depois ele é o vilão. Então, meus queridos irmãos, é assim que acontece a vida. Uma semana depois de Domingo de Ramos, que o povo diz Hosana ao que vem, ao filho de Davi, esse é o rei que nós aguardávamos, esse é o Messias, tá, que maravilha, joga mantos, joga palmas no chão e tal. Uma semana depois, esse mesmo povo está gritando o quê? Crucificam, crucificam, soltem Barrabás, prenda esse homem. Como as coisas podem mudar? Como as coisas podem mudar? Maiores serviços podem ser seguidos pelo esquecimento. Mas agora, olha aqui como é que Moisés faz para lidar com isso. Uma coisa bonita é que eu vejo aqui no versículo 25, ele diz aí, que quando o povo murmurou contra Moisés, ele foi apertado. E as pessoas perguntando para ele: e ele nessa hora, sendo apertado, olha a reação dele. Eu acho isso maravilhoso, porque o versículo 25 diz que Moisés clamou ao Senhor. Ele vai para Deus, ele busca o Senhor, ele quer entender nessa hora a vontade de Deus, e o Senhor lhe mostra uma árvore. O que é interessante aqui é que o Senhor lhe mostra uma árvore. Não é curioso isso aí? Deus não inventou uma árvore, a solução já estava ali. Às vezes nós estamos no maior aperto e quando clamamos para Deus, nós olhamos para circunstâncias que parece que até momentos antes não tinha resposta nenhuma, agora de repente a gente vê diante da gente uma coisa que nós nunca tínhamos visto, mas está ali. Às vezes as soluções estão diante dos nossos olhos, mas quando nós clamamos a Deus, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá percepção, e nós enxergamos possibilidades onde nós não víamos nenhuma possibilidade. É isso que o texto nos mostra. Ele clama ao Senhor e Deus lhe mostra uma árvore. Está diante dos olhos aí, gente, ó. Basta olhar. E quando nós oramos, a sabedoria de Deus vem e mostra para a gente. Moisés aproveitou esta oportunidade aqui para colocar os olhos dos seus liderados no ponto de onde eles não podiam ter tirado. Olhem para Deus de novo. Vocês estão olhando para a circunstância, vocês estão olhando para mim,
Vocês estão olhando para os problemas, vocês não estão olhando para o Deus que nos trouxe até aqui. Olhe, e é incrível, porque nesse momento, eu acho fantástico, porque o texto nos diz aqui no versículo 25, que quando Moisés jogou nas águas aquela árvore, as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus deu aquele povo ali, naquele lugar, naquela hora, o que é interessante, porque Deus poderia dar depois, o ambiente está tão agitado, as pessoas estão tão aflitas, Deus não vai dar depois, Deus deu na hora. É como se Deus dissesse, ok, vocês chegaram a esse ponto aqui agora, eu quero que vocês agora, e não depois, agora vocês aprendam, porque é aqui que eu quero dar para vocês. Às vezes, como alguém já afirmou, existem coisas que a gente só consegue ver com os olhos cheios de lágrima. Existem coisas na vida que nós só vamos enxergar quando tudo parecer sem solução, mas a gente clama ao Senhor e a gente começa a perceber. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso perceber essas coisas e vislumbrar essas coisas? É isso que o texto está querendo nos ensinar. Agora, olha, a terceira lição e a última lição que eu queria tirar desse texto aqui, é que as grandes aflições frequentemente são seguidas de grandes alegrias. É o que nós estamos vendo aqui. Por quê? Eles estão vivendo um problema muito sério, falta água, mas nesse exato momento, primeiro Deus intervém, transformando as águas amargas em águas saudáveis. Mas a Bíblia nos diz que depois no versículo 27, que eles chegaram a Elim. O que tinha ali? Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. O povo de Deus vai ficar acampado ali muito, muito tempo, nesse lugar, em Elim. Agora, olha só, como as coisas são interessantes. Qual a distância que há entre Mara e Elim? Qual a distância que tem entre um lugar e outro? Mara estava a apenas 8 quilômetros de distância de Elim. 7 quilômetros é uma légua, né? É isso mesmo? 6 quilômetros, né? Uma légua. Estava pouco mais de uma légua. Uma caminhadinha ali. Caminhada que você faz aí, nos seus exercícios aí, se você gosta de praticar caminhada, 6 quilômetros. Estava ali, gente. Não é incrível esse negócio? Ou seja, as grandes aflições são seguidas de grandes alegrias e as coisas estão próximas. Nós estamos desesperados aqui agora, porque a gente não consegue ver o todo, né? Nós só estamos vendo um cenário apavorante aqui agora. É essa a situação que nós temos. Esse é o quadro que a gente tem. E Deus está olhando e dizendo, dá uma olhada um pouco mais aí, olha, a árvore está ali, né? Elim está ali, não tem nada longe não. As coisas vão se resolver. A grande lição que temos aqui é que jamais uma desgraça será a última notícia. Que Deus vai providenciar coisas maravilhosas quando a gente não espera. Por exemplo, pense no evento da cruz. A cruz é um lugar pavoroso, lugar da maldição, lugar do sofrimento. Jesus vai para aquela cruz intencionalmente. Ele vai porque aquilo faz parte de um plano do Pai para a redenção da humanidade. Ele precisava morrer. Ele precisava morrer pelos nossos pecados. E a aflição de Jesus ali naquela cruz foi muito grande, porque ele sofreu o abandono de Deus. Ali naquela cruz ele sofreu o desprezo dos homens. E ele sofreu a dor física e moral e espiritual que estava toda sobre ele. Mas quando nós lemos em Isaías, falando do servo sofredor, no capítulo 53, há uma afirmação que me enche o coração de alegria. Diz o seguinte: ele verá, Jesus, o Messias sofredor, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu sofrimento livrará a muitos. Jesus olhava para o sofrimento, mas no sofrimento dele, não era mero sofrimento. Ele parte o pão, que representa o corpo dele que vai ser partido, e a Bíblia diz que ele dá graças. Como é que eu posso agradecer se o meu corpo está sendo partido? Como é que eu posso agradecer se eu vou enfrentar nesse momento a ruptura da minha alma? Jesus, no entanto, ele não permite que a dor seja mera dor. É um dos grandes desafios da nossa vida. Nós parece que não aprendemos nada na dor. A gente repete a dor, e aí vem de novo, a gente cai no mesmo buraco. A gente é sempre surpreendido pelo óbvio. Nós não deveríamos ser surpreendidos pelo óbvio.
A vida é assim. Então, meus queridos, quando a gente estiver lá embaixo, lembra, as grandes aflições são seguidas sempre por grandes alegrias. Jesus enfrenta a cruz, porque ele está vendo um povo reunido no seu nome, um povo resgatado pelo seu nome, a bênção que haveria de vir sobre o povo que seria redimido por ele. Há muito tempo atrás, nós acompanhamos uma experiência que mexeu com o mundo midiático, mexeu com o mundo inteiro, que foi a tragédia dos sobreviventes dos Andes, que se transformou em livros, se transformou em filmes, se transformou em seriado, né? Alguns jogadores de futebol do Uruguai estavam indo para um jogo no Chile e o avião caiu. E eles caíram no meio da tempestade, caíram no meio da Cordilheira dos Andes e ficaram perdidos no meio da neve. E ninguém sabia se havia sobrevivente, mas ninguém conseguia encontrar o avião porque a neve estava caindo muito forte. E então os aviões passavam por cima, mas ninguém via as pessoas lá embaixo. E eles estavam nos lugares absolutamente improváveis. Naquele local, se um avião caísse, todo mundo sabia que nenhum sobrevivente havia. Mas eles queriam encontrar o avião. Agora, o que é interessante é que eles começaram a sofrer tanto naquele local, que tudo que eles podiam lançar mão para aquecerem, eles começaram a lançar mão. Até queimar dinheiro que havia em malotes, eles queimaram para fazer fogo e para romper um pouco com o frio e o sofrimento. E no final, eles começaram a cortar o corpo das pessoas e comer a carne das outras pessoas que haviam morrido na sua tentativa de sobrevivência. O que é mais estranho é que a 5 quilômetros de onde eles estavam, a 5 quilômetros, havia um balneário de luxo famosíssimo. 5 quilômetros, um balneário de luxo. Ninguém que estava no balneário de luxo sabia que tinha uma tragédia ali pertinho deles. E ninguém que estava naquele avião sabia que ali havia um balneário de luxo. Ou seja, em outras palavras, nenhum deles sabia as possibilidades que tinham tão perto de si. Às vezes eu fico olhando para a própria vida e a gente fica, ou vida, ou morte, né? Né? E a gente fica dizendo, a vida é difícil, a vida é pesada. E de fato a vida tem muitos sobrecalços, sobressaltos, nós que sofremos muito, passamos por grandes lutas, perdas, privações. Mas uma coisa que é importante a gente fazer é lembrar que onde a dor e o sofrimento estão presentes, a graça de Deus está ali. Porque, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus da consolação. É o Deus que visita a nossa dor. E mesmo quando nós atravessamos os momentos mais difíceis, o grande desafio da gente é começar a perceber a provisão de Deus. Aqui nessa igreja, eu tive uma experiência maravilhosa com 2 rapazes da minha igreja, jovens casais, os 2 casados e preocupados, e um deles era vendedor, e ele disse na reunião de oração, na quarta-feira de manhã, ele disse, pastor, ora por mim, pastor, porque a melhor empresa que eu tinha de vendas, ela cortou, ela já me ligou e disse, olha, nós não vamos vender mais, nós estamos quebrando, e eu não tenho recursos mais, nós não temos recursos mais para contratar você. A metade do meu lucro vem dessa empresa. Ora para Deus dar o sustento para mim. E aí ele falou, e o outro se animou, o outro era um advogado. Ele virou também e disse, pastor, ore por mim também. Você sabe como é que a justiça brasileira é morosa, um monte de causa para receber, mas as coisas não andam, os processos não andam, e a gente vai, e as contas estão chegando, o Estado pode atrasar a gente, mas a gente não pode atrasar o Estado, e aí reclamando e tal. Ora para Deus dar os recursos para a gente. E naquela hora me veio uma coisa doida na cabeça. Eu disse para eles, rapaz, eu vou orar com vocês aqui, mas eu não vou orar para Deus dar recursos para vocês, não. Eu vou orar para Deus dar paz ao coração e serenidade ao coração de vocês, porque Ele disse que vai dar recursos. Não é isso mesmo? Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele é o Jeová Jireh. Ele disse que vai prover. Então eu preciso, nesse momento, pedir para que Deus me dê a serenidade para eu enfrentar esse momento de escassez, acreditando que Deus vai suprir. Porque o grande desafio da gente, nessa hora, é exatamente olhar além da circunstância e ver o Deus
que nós temos, além da circunstância. Senão, meu querido, nós vamos entrar aqui no contexto de Mara. Nós vamos murmurar, nós vamos contra Moisés, nós vamos esquecer do que Deus fez, vamos esquecer dos feitos miraculosos de Deus, vamos esquecer que há 3 dias atrás Deus supriu de uma forma miraculosa, vamos esquecer coisas que nós já passamos, que vitórias que já tivemos, em situações muito piores, talvez, mas que Deus foi gracioso e cuidou da gente. Mas a gente precisa agora lembrar os feitos de Deus para a gente poder regozijar-se e glorificar-se em Deus. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. As águas estão amargas. Deus pode e vai transformar isso em águas saudáveis. Por quê? Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha esse poema que eu li alguns dias atrás. A estrada para o sucesso não é uma reta. Há uma curva chamada fracasso, um trevo chamado confusão. Quebra-molas chamados amigos, faróis de advertência chamado família e pneus furados chamados empregos. Mas se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, você chegará ao seu porto seguro. Que Deus nos abençoe.